Quando falamos em retrofit com propósito, falamos em questões técnicas, falamos em eficiência energética, falamos em sustentabilidade. Porque quando a gente pega uma casa que tem história, a gente não pode esquecer que as novas tecnologias, a eficiência da construção civil, tudo isso precisa vir para trazer o que há de melhor na casa. Então você tem que usar a parte técnica, fazer com que isso se torne eficiente, novas tecnologias, eficiência na questão acústica, na questão térmica, para você poder aproveitar o que há de melhor. Mas o que é mais importante numa edificação? É trazer conforto aos seus moradores, é trazer eficiência, é funcionar. Então, quando a gente fala em tudo isso, a gente fala em design, a gente fala em cores, a gente fala em harmonia e principalmente em memórias afetivas. Porque essa casa aqui, a Casa Sueli, ela tem tudo isso. Ela fica de frente para o mar, ela tem janelas com isolamento acústico, ela tem toda a parte tecnológica que nós podemos implantar na casa. Ela passou a ter água aquecida, ela passou a ter um elevador, porque aqui antes existia uma escada. Mas como a questão da acessibilidade era uma situação extremamente importante para o casal, nós retiramos essa escada daqui, ela foi colocada em outro local e aqui foi colocado o elevador. Por que aqui? Perto da sala de estar, perto da cozinha e perto do dormitório do casal. Então precisávamos também pensar nessa funcionalidade, não podíamos pensar única e exclusivamente em colocar o elevador em qualquer lugar. Então tudo isso foi pensado, novo layout, um novo desenho e principalmente sempre preservando a vista para o mar. A cozinha tem uma abertura, quem lava a louça pode ter vista para o mar. Quem senta na sala tem vista para o mar. Quem senta para almoçar ou jantar tem vista para o mar. Então tudo isso foi levado em consideração. Porque no programa de necessidades, quando ele foi montado, tinha alguns requisitos passados pelo casal. Uma delas, ter um quarto para cada filho. Segunda, ter acessibilidade. Terceira, ser uma casa prática, uma casa bonita, uma casa confortável de usar. E por fim, que fosse privilegiado a vista para o mar. E tudo isso foi levado em consideração quando nós montamos o programa Necessidades, quando nós montamos o mood board, quando nós montamos o layout, o projeto e o design de interiores. E é por isso que eu conto para você que tudo isso foi colocado nessa casa, a Casa Sueli. E aí chega a parte da memória afetiva, porque eles não moravam nessa casa. Então os objetos que foram trazidos da cidade onde moravam anteriormente, ele, um professor universitário, ela, também professora e pró-reitora de uma universidade, passaram a ter o seu momento da aposentadoria aqui, com vista para o mar. Então, o baú, os quadros que estão nas paredes, o piano que foi trazido, que alguns não queriam que viesse, mas tem uma longa história muito divertida com esse piano e tem uma história ligada à memória afetiva, no qual ela tocava o piano e sempre tocava músicas que faziam parte da sua história. Quando falamos em construções eficientes, falamos em tecnologia da construção, o que é melhor de usar de material na construção civil, o retrofit precisa de tudo isso. Mas quando a gente fala em retrofit, a gente fala em memória afetiva. Então a história desse piano é bastante particular. A dona Sueli ganhou ele quando ela se formou no ginasial, porque ela tinha estudado numa escola de música e a sua mãe lhe deu de presente esse piano, que tinha pequenas margaridas guardadas aqui dentro como um singelo presente de uma longa história de dedicação à música. Assim como depois se tornou professora, tanto ela quanto o seu Bruno dedicaram a sua vida à educação e trouxeram toda essa memória junto para casa. Que isso está representado tanto na história que a gente conta desse piano, quanto na história dos quadros que tem nas paredes. Esses quadros pequenos aqui, eles representam a história de Itajaí, por exemplo. Então tudo isso faz parte de uma história que veio se instalar aqui nessa casa, que recebe o nome de Casa Sueli. Então essa casa passou a ser uma mistura entre o que você queria ter de melhor quando se fala em eficiência energética, eficiência de tecnologia, eficiência na questão acústica e térmica, e também
os objetos que foram trazidos, fazendo com que esse espaço se tornasse aconchegante, para que se tornasse a casa deles. Então todo esse trabalho de aliar arquitetura, design de interiores, a recuperação estrutural que foi feita, tudo isso é muito importante para que a gente tenha esse resultado. Então o trabalho foi relativamente longo, tanto de projeto quanto de reforma, mas trouxe um resultado bacana, trouxe o resultado que precisávamos para essa casa. Então a gente aliou o layout, a exploração da vista para o mar, a recuperação estrutural, porque a casa tinha uma série de problemas, uma viga que foi cortada para colocar uma janela, um pilar que estava condenado porque estava sendo absorvida por uma planta. Então tudo isso foi sendo tratado e recuperado durante a reforma. E aí agora a gente chegou nesse resultado da casa, que é muito bacana e tem um certo ar de conservadorismo, junto com as novas tecnologias. Mas lembre-se, o retrofit é tecnologia, eficiência na construção civil e resgatar e permanecer na história de uma família as memórias afetivas.